Esta com certeza não é a forma como nenhum de nós gostaria que este programa começasse. A notícia que eu gostaria de dar aqui é que a violência contra a mulher diminuiu, mas infelizmente a realidade mostra que esse tipo de crime aumentou e muito. O Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, registrou mais de 92 mil denúncias em 2018. 391 mulheres foram agredidas a cada dia, só no último mês do ano. Para agilizar o andamento de processos relacionados a esse tipo de violência, são realizadas anualmente 3 edições da Semana Justiça pela Paz em Casa. Mas antes de falar mais sobre o tema, nós vamos ver onde ele se encaixa no artigo 5º. A nossa Constituição assegura que todos são iguais perante a lei e garante a inviolabilidade do direito à vida. Também especifica que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Sobre este tema, eu converso com a juíza Luciana Rocha, coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher do TJDFT e ex-presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e com Grace Justa, delegada de polícia e idealizadora do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher. Obrigada por virem até o artigo 5º. Obrigada a você. Juíza, a Constituição determina, e todo mundo sabe, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas mesmo com punição maior, com muitas campanhas, a violência doméstica e familiar contra a mulher continua aumentando. O que leva a isso? Estamos alarmados com esses dados exatamente porque a violência doméstica e familiar ela não é um fenômeno exclusivamente jurídico, né? Então, nós temos fatores sociais, culturais, de herança de longa geração, da cultura do patriarcado, né, em que exatamente o homem se sente dono da mulher, ele se sente superior à mulher. Então, mesmo com tantas conquistas do feminismo, né, a gente ainda verifica esse grande índice de violência doméstica e familiar. Então, o Poder Judiciário tem buscado o aprimoramento de suas intervenções exatamente para que possamos coibir, né, o feminicídio e possamos coibir novas reiterações de violência. É necessário que tenhamos protocolos eficientes para superar todo esse grave, né, problema da violência doméstica e familiar, que é um problema social. Pois é, delegada, a gente mostrou alguns números no início do programa, mas a gente sabe que eles podem ser muito maiores, porque muitas mulheres convivem com a violência e não fazem a denúncia. O que leva alguém a sofrer agressão e se calar? O fato da mulher se calar, eu acho que ele está baseado em duas vertentes. Uma, porque existe um grande número de ações que correspondem à violência psicológica única e exclusivamente. E as mulheres, muitas vezes, elas nem sequer se dão conta de que estão sendo vítimas de violência psicológica. Ocorre que, como isso é uma curva ascendente, às vezes elas começam a se dar conta que essa violência psicológica está passando para um outro nível de violência, que pode vir a ser física, patrimonial, sexual e chegar até as raias do feminicídio. Quando isso acontece, a mulher começa a perceber que tem alguma coisa errada nessa relação. Às vezes ela denuncia, outras vezes não. Eu imagino que muitas das vezes que elas não denunciem estejam relacionadas ao fato de que a dependência econômica é algo gritante e a dependência psíquica também não pode ser excluída. Muitas mulheres dependem emocionalmente de seus parceiros, não sabem viver sem eles. E outras tantas dependem economicamente, embora elas se sintam seguras no sentido de abandoná-los emocionalmente, elas não têm a capacidade financeira de se manterem ou manterem seus filhos. Bom, então vamos falar agora um pouquinho do lado psicológico, porque quem também participa do nosso programa é a psicóloga Jeane Cristine de Sá, que criou uma rede de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Jeane, obrigada por vir até aqui. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que funciona essa rede. O projeto, ele visa dois lados, né? É a questão psicológica, onde a mulher tem todo o apoio psicológico, a terapia convencional. A gente reúne em grupo, leva assuntos pertinentes para que ela venha entender o que é um relacionamento abusivo, porque ele não começa de repente, ele é sempre crescente. A gente atende essas mulheres dentro da terapia convencional a essa necessidade e nós também temos, né, a questão financeira. Então, junto com a questão psicológica, a gente tem um buffet de doces que essas mulheres trabalham, geram renda para elas e para o projeto. Fortalece de duas formas as mulheres. De duas formas a mulher, isso.
não somente a geração de renda, mas assim, o projeto faz parcerias com empresas, né? Qualifica essas mulheres para o mercado de trabalho. Então, a gente visa esses dois lados, porque é necessário. A questão financeira é muito gritante também, assim como a psicológica, né? O fato delas não conseguirem sair deste tipo de relacionamento. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Muito obrigada. Okay. Juíza, é fundamental ter esse apoio tanto psicológico quanto do judiciário, não é mesmo? A grande inovação da Lei Maria da Penha é exatamente trazer 4 pilares, né, para diretrizes na prevenção e enfrentamento à violência doméstica. Um dos pilares que ela traz, obviamente, é o repressivo, você tem também o preventivo, você tem que ter assistência às vítimas, e aí está o apoio psicológico importante para que elas consigam romper o ciclo, e também a garantia de direitos. Então, nós temos que trabalhar todos atuados em rede, políticas públicas voltadas para atendimento de todos esses segmentos que são diretrizes da Lei Maria da Penha. Por isso ela é considerada a 3ª melhor lei do mundo, exatamente porque não só visa a repressão do crime de violência doméstica, mas especialmente prevenção, assistência a essas mulheres. E na delegacia, delegada Grace, como é que funciona? A senhora, por exemplo, criou o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher para poder facilitar todo esse trabalho, não é mesmo? Já existe uma cultura de que o atendimento à mulher em situação de violência doméstica deva ser o mais cauteloso, o mais agradável possível, inclusive no que tange ao ambiente, porque a mulher precisa se sentir acolhida, confortada, num espaço em que ela se sinta, sobretudo, entre mulheres e confortável, para que ela possa se sentir apta a relatar o que está acontecendo. Dentro da estrutura da 38ª DP, onde eu trabalho, a gente desenvolveu um espaço, porque tem uma estrutura física muito boa, a gente tem um espaço que é próprio para esse atendimento. E nele nós constituímos um núcleo integrado de atendimento à mulher. Esse núcleo, ele conta com a participação de profissionais de diversas áreas. Naquele momento a gente resolve todas as questões emergenciais daquela mulher. E é fundamental ter esse acolhimento amplo, né? É fundamental, porque nessa hora em que ela está com as questões da violência à flor da pele, ela se sente amparada para pedir tudo que lhe vem à mente naquele momento, e a gente se sente em condição de atendê-la, pelo menos naquela hora mais emergencial, todas as respostas lhe serão dadas. A partir disso, a gente estabelece um percurso com ela, em que nós vamos acompanhá-la até quando ela precisar. E agora nós vamos falar sobre as consequências que estas agressões deixam na vida de alguém que é vítima de violência doméstica. Para isso, a gente mostra o depoimento de uma dessas mulheres. Vamos conferir. Oi, sou Maria Viana, sou de Brasília, sou mais uma vítima de maridos que agridem mulheres, né? Certa noite ele chegou em casa bêbado, estava eu e minha filha de 12 anos, minha filha estava tomando banho, ouviu tudo, ela gritava muito, mas não pôde fazer nada. De repente minha outra filha mais velha chegou e foi tentar me ajudar, ele deu um soco, ela caiu. Então, quando ela caiu, eu me levantei e fui para cima dele. Então, a gente começou os dois a lutar, eu e ele. Ele me agrediu bastante com palavra, com murro, né? Então, isso me afetou muito. Hoje, eu faço um tratamento psiquiátrico. A minha filha também tem acompanhamento, a mais nova. E não vivo com ele mais. Ele vive no Rio. Tive a medida protetiva. Mas, a partir disso, eu não sou a mesma. Mudei completamente a minha vida. Sou uma pessoa triste, sinto vazio. Isso me abalou muito, não sou a mesma, não sei o porquê, né? Isso mexeu muito comigo. E tô na luta, tô fazendo tratamento um dia após o outro e estamos aí, tô vivendo. É fundamental, né, doutora Grace, ter toda essa estrutura de apoio para que elas possam seguir em frente, não é mesmo? Para que a gente possa efetivamente combater essa violência doméstica, nós precisamos que a rede esteja muito bem integrada, o mais completa possível, e sustentando as ações dessa mulher, a partir daquele momento em que ela decide denunciar, até o momento em que ocorra, de fato, a grande libertação.
ou que ela consiga sair do ciclo da violência, ou que essa violência cesse por outros meios, porque também é possível fazer um trabalho com o agressor, no caso da mulher desejar permanecer na relação. E o judiciário tem dado prioridade a esses casos, não é, doutora? Sem dúvida. Nós temos trabalhado bastante, inclusive o Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar fez um pacto com a ONU Mulheres, em que trabalha a questão dos agressores. Então, estamos buscando cada vez mais, fazemos esse trabalho de reeducação dos homens, grupos de reflexão, para que haja uma mudança desse padrão de masculinidade violento, de resolução das questões, reflexão sobre a Lei Maria da Penha, reflexão das consequências dos seus atos, autorresponsabilização, exatamente porque, ao trabalharmos com o homem, com a reflexão do homem envolvido em situação de violência doméstica e familiar, estamos aumentando a segurança das vítimas. Porque tanto pode haver uma reconciliação entre esse casal, ou esse homem, né, obviamente, se envolver em um futuro relacionamento e ser repetido um comportamento agressivo. Então, estamos investindo com uma política judiciária no tratamento psicossocial de homens e mulheres em situação de violência doméstica. É essencial esse trabalho. Bom, vamos chamar aqui a Jeane uma última vez nesse bloco. Jeane, é fundamental toda essa rede de apoio para a mulher seguir em frente, não é mesmo? Sim, é fundamental ter essa rede de apoio, né? Para que a mulher... A gente precisa fazer um resgate da identidade dessa mulher, dos valores dela, né? Porque quando há agressão, ela começa a acreditar no que o outro fala a respeito dela. Então, é um trabalho conjunto, né? Com psicólogos, com a polícia, né? No sentido de dar apoio. E a questão do agressor, a medida protetiva ela é importante, mas há uma necessidade de tratar o agressor também, né? Porque a medida protetiva tem um prazo, então, assim, ela vai ser reinserida no seu domicílio e tal. Então, assim, essa rede é muito importante. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Okay. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre violência contra a mulher. Aqui no estúdio eu converso com a delegada Grace Justa e com a juíza Luciana Rocha. E quem também participa do programa é a psicóloga Jeane Cristine de Sá. E tramitam no Judiciário Brasileiro aproximadamente 1 milhão de processos sobre violência doméstica, sendo 10 mil relativos a feminicídio. Para agilizar o andamento destas ações, desde 2015, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais de justiça estaduais, promove uma campanha que deu origem à Semana Justiça pela Paz em Casa. Já foram realizadas 12 edições e a primeira deste ano acontece entre os dias 11 e 15 de março. Juíza, fala um pouquinho para a gente desse esforço concentrado que vai acontecer. Sim, o esforço concentrado é importantíssimo exatamente para a rápida resposta jurisdicional a esses casos de violência doméstica e familiar. Então, na portaria, na resolução 254 do CNJ, ele traz as campanhas, né, Justiça pela Paz em Casa, como um importante instrumento, né, para enfrentamento, né, para a política judiciária nacional. Então, são realizados 3 semanas pela Paz em Casa durante o ano, né, os meses de março, mês de agosto e novembro, para esforço concentrado de julgamentos por todos os juízes e também para ações multidisciplinares para a visibilidade da questão. Um dado interessante, né, do Datafolha fala que 100% das mulheres brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha, mas 76% a conhecem pouco. Então, durante a Semana Paz em Casa, além desse esforço concentrado, também é necessário dar visibilidade à temática. Delegada, e o tempo, a agilidade de atendimento dessas mulheres pode fazer toda a diferença, não é mesmo? Com certeza, até porque essa questão cultural que envolve a denúncia é uma quebra de paradigma para a mulher. E se a gente consegue fazer isso de uma forma célere, ela ainda está naquele momento de grande motivação. E, às vezes, se a gente demora para dar essa resposta, no sistema de justiça criminal, ela já não está tão motivada assim, porque as coisas já convergem no sentido de que ela permaneça no ciclo da violência.
Bom, então nós vamos chamar a Giane aqui mais uma vez. Giane, fala aqui pra gente, a mulher, ela precisa desse fecho, dessa resposta do judiciário e da polícia? É muito importante, mas eu creio que a gente deve levar isso para outras questões a não ser a penal só, né? Porque envolve várias outras questões. Então, assim, é importante esse acolhimento todo da polícia, todo esse trabalho que eles fazem, mas há uma necessidade de um trabalho para evitar a violência, né? E para tratar mesmo, evitar que essa mulher ela volte a ter relações não saudáveis. Então, ela precisa aprender a construir relacionamentos saudáveis, né? Como um todo. Tem um grande avanço nisso tudo, mas há que fazer uma campanha, acho que até levar para dentro das escolas também a questão da prevenção, porque a violência ela é evitável. A gente consegue trabalhar com a prevenção dela. Ok, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Muito obrigada. E nós vamos mostrar agora alguns números dessa campanha Justiça pela Paz em Casa, até para dimensionar a importância dela. A primeira edição do programa ocorreu em março de 2015. De lá para cá, foram realizadas 181.371 audiências e 1.222 sessões do Tribunal do Júri. 79.461 medidas protetivas foram concedidas e 157.479 sentenças proferidas. Juíza, como vocês avaliam esses números? Exatamente, o CNJ tem buscado o fortalecimento e aperfeiçoamento da política judiciária nacional. Então, o esforço concentrado, ele é uma grande diretriz das campanhas Paz em Casa. Inclusive, é agora objeto da Meta 8, estipulada para 2019, que os tribunais do júri julguem os feminicídios e as varas de violência doméstica e familiar julguem 50% de todas as causas pendentes de julgamento distribuídas até 31 de dezembro de 2018. Então, a meta, né, de julgamento, né, para que a gente reduza essas taxas de congestionamento de até 50% de todas as ações pendentes distribuídas até 2018. Ou seja, buscar uma rápida entrega da prestação jurisdicional. Delegada, vamos falar um pouquinho agora da medida protetiva, porque a gente viu que também um grande esforço é na concessão dessas medidas que muitas vezes fazem toda a diferença. Qual deve ser o comportamento da vítima a partir de ter uma medida protetiva? Ela deve ficar atenta, denunciar para a polícia quando a pessoa aparece? Sim, com certeza. A gente sempre adverte as mulheres no sentido de que, a partir da concessão da medida protetiva, caso o agressor descumpra e se aproxime dela ou faça contato com ela, dependendo da medida que foi deferida, ela nos avise. Primeiro, porque é crime, ele não pode descumprir uma medida protetiva. E segundo, porque isso é uma forma de resguardar a integridade dela. E as mulheres costumam avisar quando existe o risco de descumprimento de protetiva. Quando ela chega a ser descumprida, elas são bem efetivas também na procura pela ajuda policial. Elas são rápidas, vêm até nós e pedem auxílio. E nós procuramos ser rápidos também nessa questão, porque eventualmente é possível ainda fazer um flagrante, lavrar um auto de prisão em flagrante, e em outras ocasiões, não sendo possível, a gente começa a investigação o mais rápido possível, dando imediata notícia ao juiz do feito, para que ele também já saiba da necessidade de encarceramento desse indivíduo. E o que leva um homem a agredir uma mulher? Como reagir a esta violência? A nossa equipe foi às ruas conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Eu acho que é abuso de poder. Acho que nessa questão, e também a falta da mulher de se defender, de tentar denunciar, dela exibir o que está acontecendo em relação à violência que ela sofre. Muitas delas têm medo, né, de procurar a polícia mesmo, procurar ajuda, porque está dentro da casa delas, né, então fica complicado para elas. São N nuances, uma quantidade de nuances que não dá para conferir o que leva uma mulher a ficar com um homem, sendo que ela é agredida e depois permanece. É doloroso pensar nisso. Tem que abrir a boca e falar, tem que denunciar mesmo, porque homem que bate mulher não é homem não, é um covarde. Eu acho que os homens têm que ter essa consciência, sabe, dentro de casa, que nós não somos propriedade de ninguém, nós somos donas de nós mesmos. E, cara, a violência contra a mulher tá por fora.
Doutora Grace, a gente vê que as pessoas sabem que denunciar é importante, pode fazer a diferença, né? Parar a violência antes que ela tenha um final trágico. É verdade. E essa questão da denúncia, muitas vezes ela demanda um empoderamento da mulher. Até para ela fazer esse movimento de ir à delegacia e realizar a denúncia, requer uma força que às vezes ela não tem. Por N razões, conforme a gente já conversou antes. Eu até me lembro de um caso em que houve violência sexual, e foi uma violência doméstica, em que a mulher levou mais de uma década, né, para dizer o que estava acontecendo. E chegou assim como se tivesse acontecido ontem. E ficou surpresa quando eu fiz a pergunta, quando foi? E aí ela fez aquela coisa assim de, ué, eu não disse? Não, você não disse. Ah, faz não sei quanto tempo. Falei, mas faz tanto tempo. Mas hoje eu vi. Hoje eu estou aqui para dizer que isso aconteceu. Como se aquilo fosse um passe de mágica, né? Que o fato dela contar uma coisa que aconteceu há tantos anos fosse possível ensejar uma investigação perfeita. E o tempo faz todas as coisas ficarem apagadas, principalmente quando se trata de investigação policial. Então, quanto mais rápido a mulher procura a polícia para denunciar o que está acontecendo, mais rápida e mais efetiva é a investigação. Juíza, e a Semana da Justiça pela Paz em Casa está aí para poder reforçar e agilizar todo o processo, né? Todos os integrantes do judiciário dos tribunais do país inteiro se empenham em participar e resolver o máximo de processos possíveis nessas datas? Exatamente. Esse trabalho da Semana da Justiça pela Paz em Casa, ele está sob a coordenação das Coordenadorias Estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. São envolvidos, né, todos os juízes de violência doméstica e familiar, os que têm competência na temática também, os servidores do judiciário, todos imbuídos para esse esforço concentrado para a visibilidade da temática. E aqui é interessante colocar a importância da mulher, de fato, trazer para o sistema de justiça e sistema de segurança pública o fato, o crime, para que seja devidamente apurado. Um levantamento recente do Ministério da Saúde trouxe que de 10 casos de feminicídio, 3 já haviam violências graves, elas já tinham sido atendidas no sistema, né, de saúde por outras questões de violência. Então, a gente percebe uma escalada da violência e quanto antes ela romper esse ciclo, nós vamos conseguir evitar violências graves ou potencialmente letais a partir do momento em que ela liga para o 180, em que ela faz o registro de uma ocorrência, ela comparece ao judiciário, ao Ministério Público. O quanto antes esse ciclo for rompido, vamos conseguir atuar de forma mais eficaz para o combate à violência. Bom, então nós vamos chamar a Giane aqui uma última vez. Giane, fala aqui pra gente a importância, qual o recadinho final que você deixa para essas mulheres sobre a importância de denunciar? Olha, quando a mulher está exposta a uma violência, há uma alteração química no cérebro importante, então há um comprometimento. Ela não consegue tomar decisões, ela não consegue trabalhar muitas vezes, ela não tem força para nada, né? Então, assim, o quanto antes ela buscar ajuda para que ela possa enfrentar, vai ter mais sucesso, para que ela saia dessa situação de violência, para que ela consiga planejar novamente, fazer um planejamento da vida dela e consiga alcançar os objetivos que ela tem. Porque quem vive dentro de uma violência, quem vive dentro de uma relação abusiva, né, um quadro de violência, ela não consegue, ela perde os sonhos, ela perde os objetivos, ela perde a essência, o que dá sentido à vida dela. Então, quanto antes ela buscar ajuda, mais fácil vai ser para que ela consiga sair dessa relação e enfrentar, para que ela possa resgatar, né, para que haja um resgate da vida dela como um todo. Ok, obrigada. Bom, e antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de mostrar mais um vídeo. Quando a nossa equipe estava gravando as entrevistas na rua, foi abordada por uma mulher que já sofreu violência doméstica e fez questão de gravar o depoimento que você acompanha agora. Nele, ela mostra como reverteu a situação. Vamos ver. Eu já fui agredida e ao receber aquelas agressões, eu nem falei, meu Deus, por que eu tô apanhando, né? Então, muitas das vezes é próprio do caráter, não ter a paciência, e é do próprio homem já violento, né?
que já vem agredida. Eu acho assim que quando a gente vê isso, a gente não ficar com medo, denunciar e saber que a gente tem o nosso valor e sair dessa relação. E com esse recado tão importante da Ciana, a gente encerra o programa de hoje. Eu agradeço a presença da juíza Luciana, delegada Grace, doutora Jeane, muito obrigada também pela participação de vocês aqui, por todos esses recadinhos tão importantes, né, para a gente tentar cessar essa violência. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!